Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Atos, onde começamos a estudar ontem, a partir do versículo 41 até o 47, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 a 47. Assim que receberam bem a sua palavra, foram batizados e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros, no partir do pão e das orações. Em cada pessoa sobreveio temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão pelas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Vamos orar. Pai, no grande nome de Jesus, mais uma vez nos apresentamos através desses cânticos em adoração ao Teu grande nome, reunidos mais uma vez, Senhor, para esse tempo de comunhão com o Senhor, entre nós e com a Tua palavra. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo expresse a nós qual é a Tua vontade na Tua palavra nesta noite, nesta reunião. Qual a porção que o Senhor deseja dispensar para nos corrigir, para nos alimentar? Quais são as áreas em nossa vida, de maneira particular e congregacional, que o Senhor deseja tratar? Senhor, nós te pedimos, mais uma vez, no grande nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Ontem nós vimos um pouco sobre esses textos que acabamos de ler, desde o versículo 41 até o versículo 47 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, considerando alguns pontos para que venhamos caminhar tendo a mesma direção daquilo que o Senhor tem colocado como encargo para esses dias. Então nós vimos ontem que a igreja de Atos era um prolongamento do ministério de Cristo. Essa igreja avançou a partir da pessoa e a obra de Cristo Jesus. A igreja de Atos, ela prosseguiu no testemunho de Cristo. E sabemos que houveram dois pontos centrais em tudo isso. A obra da cruz, a morte do nosso Senhor e a descida do Espírito Santo. Estes dois fatos são como que dois pilares para nós entendermos todo o significado do propósito eterno de Deus, da sua manifestação, da sua execução e também da sua glorificação. São dois fatos únicos. Eles ocorreram uma vez para sempre. A obra da cruz ocorreu uma vez para sempre. O derramado do Espírito Santo, vindo para habitar a igreja, ocorreu de uma vez para sempre. Agora, a partir de Atos 2, o que nós temos? Essas duas obras, como dois fundamentos da igreja do Senhor. E quando você estuda o capítulo 2, você se depara aqui, primeiro, com o Pentecostes, depois com a grande pregação de Pedro, aquela grande mensagem, onde ele aborda 7 pontos acerca deste assunto, pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. E depois, logo a seguir, nós temos estes textos aqui. E todo o capítulo 2 adquire para nós um grande significado. É como se todo o livro de Atos
encontrasse aqui o seu maravilhoso resumo de tudo o que aconteceu. Ou melhor dizendo, tudo que nós vamos ver a partir do capítulo 2, encontra aqui o seu significado. Esses versículos 43 até 47 é o melhor resumo que nós podemos ter neste livro acerca do aspecto prático daquilo que era a igreja de Atos. Vamos reler com muito cuidado, percebendo algumas frases. Diz assim: em cada pessoa sobreveio temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então você vê milagres, sinais eram feitos pelos apóstolos. Há uma grande pergunta, e creio que talvez ela seja uma pergunta até universal. Por que nós não temos os mesmos milagres como nos dias apostólicos? A resposta é tão simples e tão óbvia. A igreja perdeu o seu testemunho. A igreja perdeu o seu foco. Hoje o foco não é Cristo. Hoje o foco da igreja, de maneira geral, e falo isso com muito temor, hoje o foco daquilo que nós chamamos cristandade tem sido ela mesma. A igreja tem sido o seu próprio foco, e não Cristo. Hoje os milagres, eles não visam a glória de Cristo, eles visam a glória da igreja. Hoje as pessoas vão às reuniões da igreja, não é por causa de Cristo, elas vão por causa dos milagres. Elas não vão para dar a Cristo o melhor do seu louvor, da sua adoração, da comunhão entre os santos, mas para obter alguma coisa para si. Os valores se inverteram. Imagine os apóstolos fazendo esses milagres como sendo eles ou mesmo a igreja um fim. A questão é que nesse tempo o foco da igreja era Cristo. Os milagres, e aqui foi muito bem colocado pelo Espírito Santo, sinais. Está vendo os sinais aqui? Nesse versículo 43, esta palavra, a tradução melhor dela, é um símbolo que traz consigo uma mensagem. Vou dar um exemplo para melhor ilustrar isso para nós. O Senhor Jesus, certa feita, curou 10 leprosos. Quantos desses leprosos voltaram para agradecer a Ele? Somente um. Só um voltou para Ele. Os demais foram até o sacerdote, isto é, foram para a religião daquele tempo e ali permaneceram. Só um voltou ao Senhor. Porque o real problema daqueles leprosos não era lepra, era cegueira. Os 10 leprosos verdadeiramente foram curados de lepra, mas só um teve a cura da visão espiritual. O propósito do milagre é nos trazer visão espiritual e não bem-estar do nosso corpo. Geralmente, quando alguém é curado de uma doença mortal, ela dá um testemunho. Essa doença era para a morte, irmãos. E graças a Deus, Deus me curou. E eu pergunto, será que a cura trouxe para ela a imortalidade do corpo? Claro que não. Se ela não morreu daquela doença, com certeza vai morrer de outra. Se ela não morrer de doença, vai morrer por um acidente. O certo é, irmãos, que se o nosso Senhor não voltar por esses 20, 30 anos, eu acho que Ele vai voltar um tempo bem menor. Eu acho que a expectativa de uma igreja que ama o Senhor não é daqui 10 anos, é daqui agora, né? Se puder ser agora, não é verdade? Então, mas pensemos assim, todos nós podemos, talvez quase todos nós, possivelmente não estaremos aqui. E aí, alguém já pensou na sua eternidade? A questão, irmãos, é que nós, de maneira consciente ou inconsciente, temos permitido um conceito antropocêntrico de evangelho possuir nossa mente. Nós temos que permitir que o Espírito Santo aprofunde sua verdadeira palavra dentro de nós e nos mostre a realidade disso. Das nossas buscas, dos nossos valores, da nossa entrega, da nossa confiança. Você vê que aqueles 10 leprosos foram curados, mas só um foi libertado. Permita-me colocar só mais um exemplo, é rápido. No Evangelho de Marcos, quando Jesus cura a filha do Jairo, Marcos capítulo 5. Então, quando o Senhor chega na casa do Jairo,
Estava uma grande multidão e o nosso Senhor não curou aquela criança diante da multidão. Não teria sido melhor? Imagina se o Senhor Jesus ele fosse um amante da psicologia de massa. Ele teria pegado aquela criança, colocado em frente àquela multidão, teria ressuscitado ela e todo aquele mundo converteria. E por que ele não fez? A Bíblia diz que ele entrou, tomou alguns dos seus discípulos e lá dentro do quarto curou aquela criança. Porque milagre não é para quem quer ver, milagre é para quem crê. E crer na Bíblia é relacionamento, é união com Deus. A palavra crer na Bíblia, que é o sinônimo da palavra fé, é união com Deus. Um dos maiores exemplos de fé, de confiança na Bíblia, Abraão é o pai da fé. Nós vamos discutir, alguns chamam isso, ninguém vai discutir isso. Na verdade, amigo de Deus. Mas para mim, de maneira particular, eu creio que ninguém pode me questionar sobre isso. Porque particular, a maneira como eu vejo, um dos maiores exemplos de fé da Bíblia é do ladrão da cruz. Porque quando ele creu em Jesus, ele creu quando ele estava esmagado, seu rosto desfigurado, ele estava há quase 12 horas, ele saiu da acusação para a execução, condenado. Ele estava pendurado naquela cruz. Ele não reivindicou nada para si mesmo. Ele só estava ali exclamando ao Pai. Ele estava ali diante dos seus acusadores. Ele estava diante daqueles soldados, sofrendo todo tipo de humilhação. E aquele ladrão olha para ele e faz 3 declarações impressionantes. Ele diz assim: Senhor. Segundo, lembra-te de mim. E terceiro, quando entrares no teu reino. A palavra Senhor que ele usa, que ele usou para o Senhor, era uma palavra tão profunda que só era usada para César. O mundo daquela época conhecia um Senhor, César. Aquele ladrão da cruz conhecia um outro Senhor além de César, aquele do Calvário. Todas as pessoas que creram em Cristo, creram quando ele estava ensinando, quando ele estava fazendo algo. Aquele ladrão da cruz creu quando o Senhor não fez nada. Apenas estava lá na cruz. Depois ele diz assim: lembra-te de mim. Como alguém poderia lembrar de outra pessoa naquela cruz se ele estava destinado à morte? Ali ele creu que Jesus poderia lembrar que ele ia vencer a morte. Os discípulos do Senhor fugiram. João estava ao pé da cruz consolando a mãe de Jesus. Mas o ladrão da cruz estava ali dando testemunho, dizendo para o seu amigo: nós estamos aqui porque merecemos. Este não fez mal algum. Ele estava olhando para o homem que ele sabia que era incorruptível. Ele diz: lembra-te de mim, porque ele sabia que ele iria vencer a morte. E terceiro, então se ele viu que Jesus era Senhor, ele viu que Jesus era Salvador, e por último ele diz: quando entrares no teu reino. Ele viu que aquele abandonado, até mesmo pelo Pai, ele tinha um reino. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele viu que era Senhor, ele era Salvador e ele era Rei. Isto é fé. Relacionamento com Deus. E nós somos chamados para ter esse relacionamento. Então milagres, irmãos, tem que ser um caminho na nossa vida. Não uma coroa onde nós queremos brilhar como sentindo um certo privilégio e que pode resultar em soberba se a glória não ficar para o Senhor. Muitas vezes a glória fica no milagre e não no Senhor que realizou o milagre. Por essa e muitas razões, com a permissão e graça do Senhor, eu poderia continuar discorrendo com você sobre isso. Por que o Senhor não tem realizado tantos milagres como nós queremos ver? O Senhor hoje realiza milagres que Ele vê, porque o homem tem deixado de dar glórias a Deus pelos seus milagres. Então Deus usou os milagres na sua igreja como testemunho do ministério apostólico. Hoje nós não temos um ministério apostólico, nós temos um ministério apóstolos. Porque essa realidade do ministério apostólico, essa eficácia
do dom de Cristo, pelo Espírito Santo, tem se perdido na igreja. Hoje os ministérios, eles funcionam na base da profissão e não da função, da capacidade e não da unção. Por essa razão, a obra do Senhor é uma obra profunda. Por essa razão, irmãos, o Senhor, Ele, quando esteve em Jerusalém pela última vez, Ele partiu de Jerusalém, segundo os grandes estudiosos, dando as costas para Jerusalém com a sua face voltada para Betânia. Isso está lá em Mateus capítulo 21. Você se lembra quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém pela segunda vez? Mateus capítulo 21. Se você quiser estudar isso, a melhor maneira de você ver esse ponto é começar desde Lucas capítulo 9, versículo 51. Porque ali em Lucas capítulo 9, versículo 51, e se você quiser fazer uma exposição mais simples, começa então em Mateus capítulo 17. De Mateus capítulo 17 até Mateus capítulo 21, o Senhor Jesus, ele sai do Monte Hermon e vai até o Gólgota, o Monte do Gólgota. Mas por que eu estou citando Lucas 9,51? Por uma simples razão. Porque didaticamente, o Espírito Santo ali em Lucas capítulo 9, versículo 51, ele vai até o capítulo 24. Então você vai ver que todo esse período compreende 6 meses. E você vai ver que 7 vezes, a partir de Lucas capítulo 9, o Espírito Santo vai dar ênfase que Jesus estava indo para Jerusalém. 7 vezes, 7 citações, a partir de Lucas capítulo 9. E quando ele está perto da cidade, a Bíblia, uma das últimas citações, a Bíblia diz que ele, vendo a cidade, chorou sobre ela. Aí ele entra em Jerusalém. Então você percebe o coração do Senhor, coração de amor por Jerusalém. Quando ele chega na cidade, ele vai até o templo. Quando ele entra no templo, isso havia ocorrido no início do seu ministério, lá em João capítulo 2. Quando o nosso Senhor esteve ali pela primeira vez, ele olhou pela primeira vez no seu ministério. Então, sabemos que ele esteve lá outras vezes, mas no seu ministério foi a segunda vez, no início do seu ministério e agora no final. Então, nosso Senhor chega ali e encontra o mesmo cenário, ele não vê mudança. E aqui é uma solene advertência para nós. Porque o Senhor nos dá tempo, Ele nos chama ao arrependimento, à mudança, à transformação. E nós não mudamos, e nós não aceitamos suas correções, seguimos nossos caminhos. Então essa é a figura de Mateus capítulo 21, o Senhor chega ali, aí Ele diz assim, para aqueles cambistas, da primeira vez Ele os expulsou, Ele derrubou suas barracas, seus dinheiros, e disse: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Aí João vai dizer que esta frase, logo abaixo, que ele está fazendo referência ao seu próprio corpo. Não façais da casa de meu pai. Aqui ele diz assim, em Mateus 21, a minha casa será chamada casa de oração, e vós a transformais em covil de salteadores. Aí ele começa a realizar milagres, vários milagres. E os sumos sacerdotes, os religiosos da época, queriam impedir que o povo pudesse ver todos aqueles milagres. E logo as crianças começaram a levantar suas vozes e dizer: Hosana, Hosana. A palavra aqui significa salva-nos, salva-nos. As crianças começaram a clamar. Mas Jerusalém não quis. Ele foi embora de Jerusalém. Ele partiu e foi para Betânia, casa dos filhos. E ali a Bíblia diz que ele encontrou repouso. No outro dia cedo ele sai de Betânia. Ele entra em Jerusalém. Novamente, irmãos, que lindo quadro é este. É aquele Senhor que persevera sobre a sua vinha.
Lembram do Salmo 85, quando o salmista olha e diz assim: ó Senhor, visita a tua vinha. Ele está visitando, irmãos. Ele foi lá, mostrou os seus pecados. Ele foi lá, mostrou sua compaixão, seu amor. Ele já vinha, ele andou 150 quilômetros do Hermon até Jerusalém. Desceu o Hermon a pé. E aí ele visitou sua vinha. Aí quando ele chega na sua vinha, aí tem a figura ali da figueira. Ele chegou numa figueira, não encontrou frutos. Ele amaldiçoou aquela figueira. Porque aquela figueira, você sabe o que significa figueira. Lá em Gênesis 3 diz que depois que o homem pecou, ele se cobriu com folhas de figueira. A justiça do homem. É a maneira pela qual o homem tenta se justificar diante de Deus através da sua própria força, sua carne. Assim era o estado espiritual, era a apostasia de Jerusalém. Aí a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor amaldiçoou aquela figueira. Essa é a entrada do Senhor em Jerusalém. Eu penso que este é um capítulo, não para se ensinar de maneira parafraseada, mas de nós tirar as nossas sandálias e colocar o nosso rosto no chão e orar ao Senhor e dizer: Senhor, abre-nos a Tua palavra, faz-nos ver esse quadro, perscruta a nossa vida, visita-nos, Senhor, com o fogo da Tua justiça, visita-nos, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, convencendo-nos do pecado, da justiça, do juízo, levando-nos ao arrependimento, sobre as nossas obras. É assim, irmãos, porque este é um cenário que precisamos ver de maneira extremamente quebrantada. Por isso o Senhor tem deixado de fazer tantas coisas, de maneiras visíveis, mas o Senhor não tem deixado de trabalhar na sua igreja de maneira oculta, silenciosa e poderosa. Porque milagres não é tudo que nós precisamos. Nós já temos o maior de todos, o maior de todos. Sabe qual é o maior milagre que existe, irmãos? É Deus ter dado não o sopro da vida, mas aquele que criou o sopro. Não é nos dar a vida, mas aquele que criou a vida. Não é nos dar o mundo com um ajuste tão delicado. Você já imaginou sobre o ajuste delicado do universo? São 30 constantes que os cientistas gostam de usar para poder explicar o ajuste fino do universo, ou então lei do ajuste delicado. Por que existe a lei da gravidade? Por que a Terra está fora do seu eixo 23 graus? Imagina essas coisas. Então, isso chama-se ajuste fino do universo. Então, nós podemos pensar que isso é um milagre. Deus nos deu algo muito maior do que isso. Deus nos deu aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas só com a palavra do seu poder. Deus deu Ele como dom, como vida, como tudo para nós. Não deu apenas para nós, deu por nós. Deus fez muito mais. Então muitas vezes a gente quer glorificar Deus porque Ele tirou nossa dor de cabeça. E por que a gente não glorifica aquele que criou todos os nossos neurônios? Você sabia que os lugares mais profundos que existem em todo o universo é o próprio universo, a profundidade dos oceanos e o cérebro? Nesses 3 lugares o homem não conseguiu chegar ainda ao fim. Sabia disso? Imagina. Então nós ficamos muitas vezes pensando: por que adorando a Deus, porque nos curou da dor de cabeça? Tem que adorar mesmo. Mas nós deveríamos ter um coração extremamente mais quebrantado por aquele que criou todas as coisas dentro de nós. Até os nossos pensamentos que não pensamos, Ele já sabe que nós vamos pensar. A palavra nem saiu da nossa boca, Ele já conhece muito bem. Davi, no Salmo 139, ele expressou isso de uma maneira tão impressionante. Ele chega e diz assim: ó, eu sei que de um modo extraordinariamente maravilhoso fui formado. A palavra formado ali é a palavra que se usa para falar de uma coxa. Sabe o que é isso? Tecido. E nós somos tecidos. Você já imaginou quantos quilômetros e quilômetros existe de veio no seu corpo? Já pensou sobre quantas células existem numa gotinha de sangue? Já pensou quantas vezes, compassadamente, perfeitamente, o seu coração bate? Você já pensou qual é o movimento que existe no seu cérebro só para a sua perna fazer um pequeno movimento? A gente não pensa, né, irmãos? Sabe como é que chama isso? Milagre.
E a gente acha que milagre é um paralítico andar. Milagre, irmãos, é você perceber Deus por detrás de tudo. Saber que Ele é Senhor de tudo. E muitas vezes de nós Ele não tem recebido nada. A gente precisa ter um coração grato. Como essa canção que nós cantamos, quão belo é o Senhor. Será que nós cantamos sabendo quão belo é o Senhor? Ou nós cantamos porque o nosso irmão nos introduziu a dizer quão belo é o Senhor? Então são essas coisas, irmãos. Qual é o problema da igreja primitiva em relação a milagres? Nenhum. Por quê? Porque milagres na igreja primitiva era um sinal, havia uma mensagem. Qual a mensagem por detrás do milagre? Cristo. Qual a mensagem por detrás dos milagres hoje? Você pode imaginar? O que se comunica hoje por meio de milagres? É o que nós vemos hoje, aquilo que a igreja denominacional se tornou um fim em si mesmo. Milagres se tornou hoje um fim em si mesmo. E esse não é o propósito de milagres. Então o que está acontecendo? Por que nós não temos milagres como na igreja primitiva? Então voltemos para o versículo 41 e 42. Primeiro, assim que receberam bem a sua palavra, lembra a palavra receberam? Eles reconheceram, a tradução dessa palavra, no versículo 41, receberam. Qual a tradução dessa palavra? Reconheceram com toda gratidão. Nós estudamos isso ontem. Depois do versículo 42, e perseveravam. A palavra assiduamente. Eles eram assíduos da doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? É uma referência escriturística no Novo Testamento para o ministério da palavra. Eles tinham um profundo relacionamento com a palavra. Vimos isso ontem. Em Lucas 10, a partir do versículo 38, sobre o exemplo de Marta e Maria. Marta foi aquela que recebeu Jesus em sua casa. Irmãos, Jesus quer muito mais do que isso, irmãos. Ele anela não só recebido na nossa casa, Ele anela que a sua palavra seja recebida, o seu falar seja amado. Marta se preocupou em fazer algo para o Senhor. Maria se preocupou em receber as palavras do Senhor. O Senhor está dizendo que receber as palavras deve governar o nosso serviço a Ele. O nosso serviço a Ele, se não tiver o fundamento do amor, do relacionamento com a sua palavra, é um serviço vão, é ativismo, é religiosidade. João capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos dele morada. Então, poderia citar muitos exemplos de milagres eternos e não temporários. Não apenas milagres temporários, porque milagres temporários, se você for uma pessoa sensível, você vê a todo tempo e a toda hora. Como certa vez disse o irmão, se o Senhor nos permitisse ver de quantos dardos inflamados nós somos livrados, de quantos acidentes nós somos guardados, quantas coisas impressionantes Deus faz. Se a nós fosse permitido ver tudo isso, ficaríamos como que estupefatos. Mas nós não precisamos ver o que Deus faz, porque o nosso relacionamento com Ele não deve ser por aquilo, ou pelas coisas que Ele faz, mas por quem Ele é. Você sabe que Satanás tem uma dúvida latente no seu coração. Sabe qual é a dúvida de Satanás? É que é impossível o homem amar a Deus pelo simples fato de Deus ser Deus. Ele falou isso para Deus. Em vão Jó teme a ti? Guardasses ele, cercasse ele de bênçãos. Então Satanás está dizendo para Deus que Deus subornava o amor de Jó. É justamente isso que ele está falando, irmãos. Não precisa ser um acadêmico aqui em teologia para poder explicar o que está acontecendo ali no capítulo 1 do livro de Jó. Em debalde, Jó teme a ti. O que Satanás está dizendo? É em vão o temor de Jó? Ele só te teme porque cercasse ele de bênçãos. Aí Deus diz assim, então tá, toca em tudo,
tudo o que Jó tem. Porque Satanás não é um agente livre. O único agente livre no universo é o nosso Deus. Não há outro ser livre. As pessoas estão gritando liberdade, é tolice. O único agente livre, o único ser livre do universo é Deus. Então Deus diz para Satanás, toca. Depois Deus permite que Satanás toque até na vida de Jó. E Jó ficou sem nada. Tudo lhe foi tirado. E aí, irmãos, que você vai vendo o coração de Jó se revelando. Não é verdade? Até o capítulo 31. Se você pegar o 31, o 30 e o 29, você vai ver um homem que se autoglorificava. Um homem que se auto-justificava. Um homem que se auto-penalizava. Jó era assim. Ele tinha sérios problemas. Aí do capítulo 32, são 5 capítulos. Aí um novo amigo de Jó aparece. Qual o nome dele? Eliú. O que significa Eliú? Ele é o meu Deus. É uma figura do Espírito Santo. Aí Eliú vai abrir as entranhas de Jó. Aí Eliú vai falar a palavra de Deus para Jó. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Todo o nosso sofrimento, mas a palavra de Deus, o resultado é transformação. Aí Jó vai se transformar em um outro homem. Então você entende, irmão? Qual é o propósito de milagres? O propósito de milagres é nos levar a Cristo, e não nos levar a nós mesmos. Porque o nosso maior milagre de todos, foi Deus nos dar o seu Filho, nos dar o seu Espírito, nos dar a sua palavra. Porque Deus nos quer para relacionar com Ele mesmo, não pelas coisas que Ele faz. O cristianismo hoje leva as pessoas a relacionar com as bênçãos e não com Deus. Por isso que as pessoas estão espiritualmente cada dia mais pobres e apostatas. Porque elas buscam Deus para se servir das suas coisas. Eles não buscam a Deus para servir a Deus. É isso que Satanás acusa Deus, de subornar Jó para que Deus ganhasse o amor de Jó. Aí Deus vai provar para Satanás. Ele vai levar o Jó ao fim dele mesmo. Até que Jó diz assim: eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aí ele diz assim: por isso eu me abomino. Essa palavra abomino no hebraico vem da palavra adorar. A raiz da palavra adorar. E sabe o que ele está dizendo ali? Por isso que eu era um adorador de mim mesmo. Está vendo? No capítulo 29 do seu livro, você vai ver a sua autoglorificação. E é sério isso, irmãos. Nosso coração é um coração que se distrai até mesmo com as coisas boas de Deus. Então, vamos olhar para isso com muito cuidado. Deixar que o Espírito Santo perscrute o nosso interior. Revele como nós facilmente nos distraímos, até mesmo com as coisas de Deus. Até mesmo com as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus não nos tornam melhores. Vou repetir isso, porque eu preciso mostrar isso na Bíblia para vocês. As bênçãos de Deus não produzem em nós transformação de caráter. Se nós vivemos a vida cristã toda atrás das coisas de Deus, nós nunca vamos ter caráter transformado. Vou dar um exemplo para vocês, e é único. Embora há tantos, mas um que diz por si só. A peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Se você pegar o Salmo de número 78, um deles, mas este vai te ajudar. Durante 42 anos. Some-se este Salmo, Deuteronômio capítulo 8. Você vai ver que esses textos descrevem o cuidado de Deus naqueles 40 anos. Você sabe como que Deus cuidava daquele povo? Lá em Etã, Deus colocou uma nuvem. E essa nuvem pousou sobre eles. Essa nuvem guardava eles. Durante o dia, o sol era quase 50 graus. Aquela nuvem funcionava como um ar-condicionado. Impedia que os raios do sol penetrassem no meio do povo de Israel. À noite, quem já esteve em deserto sabe que a temperatura baixa. Ela desce abruptamente. Aí aquela nuvem era como uma fogueira sobre eles, aquecendo eles.
para que eles não morressem de frio. Aí pela manhã, sabe o que acontecia? Caiu um orvalho sobre a areia do deserto. Aí Deus mandava um pão do céu chamado maná. E eles colhiam e comiam segundo a família. Sabe o que é isso, irmãos? Cuidado. E sabe o que aconteceu certa feita? Eles queriam carne. Deus enviou codornizes para eles. Imagina, isso é cuidado. Em Deuteronômio 8, chega a dizer que a sandália das crianças crescia à medida que os seus pés cresciam. Salmo 105, versículo 37, diz que entre eles não foi achado um doente sequer. E sabe o que isso produziu? O que você vê no livro de Josué e Juízes. Uma nação que verdadeiramente se apostatou. Porque o que nos transforma não são as bênçãos de Deus. O que nos transforma é Cristo ser formado em nós. O que nos transforma é a obra do Espírito Santo conformando Cristo na nossa vida. Esse é o grande milagre. Mas na igreja primitiva, os apóstolos realizavam milagres. Os apóstolos tinham os milagres e os sinais. Agora, o que isso nos mostra, irmãos? Que Deus não faz mais milagres? Faz. A questão é que nós queremos ver os milagres do nosso jeito, não queremos ver a glória de Deus nos milagres. Como eu citei vários aqui. Porque a nossa fé, a fé moderna, a fé da igreja apostata, é alimentada pelos milagres. Que inversão! A fé, ela tem que ser alimentada pela palavra de Deus, porque a fé é um dom de Cristo a nós. Pela graça sois salvos, por meio da fé. É isto, essa frase, essa palavrinha, isto aí, em Efésios 2:8, significa que nem a graça, nem a fé provém de nós, é dom de Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Compreende? Então a fé vem pela palavra, como um dom de Cristo, e é alimentado pela palavra para a glória de Cristo. Você entende? Não é milagre que produz fé. Não é milagre que produz fé. É a palavra em nós. Nós precisamos de um relacionamento com a palavra de Deus. Um relacionamento profundo com a palavra de Deus. E não com os milagres de Deus. A Bíblia diz assim que Deus mostrou os seus feitos aos filhos de Israel, mas para Moisés ele mostrou os seus caminhos. Israel viu os milagres de Deus, Moisés viu os caminhos de Deus. E um dia Deus chegou para Moisés e falou assim, Êxodo 32, se você ler Êxodo 32, 33, você vai ver todo o cenário. O povo de Israel havia adorado aquele bezerro de ouro. Aí Deus diz assim para Moisés, Moisés, retira-te do meio deste povo, eu farei de ti uma grande nação. Primeiro Deus faz essa proposta. Depois Deus fala de novo com Moisés, Moisés, eu não vou com vocês. Eu vou enviar o meu anjo, ele vai adiante de vocês, ele vai vencer todas as nações, e vocês vão entrar na terra de Canaã. Aí Moisés diz assim, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Por quê, irmãos? Porque Moisés aprendeu a se relacionar com Deus pelo fato de Deus ser quem ele era, Deus, e não pelos feitos de Deus. Moisés não queria os feitos de Deus, Moisés queria Deus. É impressionante isso, né, irmãos? Sabe qual o segredo da igreja primitiva? É justamente isso. A igreja primitiva, ela tinha os milagres de Cristo, porque ela tinha Cristo. Hoje, irmãos, nós temos visto tudo invertido, a fé invertida, os milagres invertidos, a palavra invertida. Hoje nós não temos pregadores da palavra. De maneira geral, hoje os mais populares são aqueles que têm o dom de palhaços. A igreja não precisa de pessoas que têm dom de palhaços. A igreja anela profetas. Profetas. Quem é que leva palhaço a sério? Quem é que leva um palhaço a sério? No nosso país,
os pregadores mais populares são pessoas possuídas pelo dom de palhaços. Porque hoje as pessoas querem entretenimento, elas querem rir, elas não querem chorar. Nós estamos vivendo uma geração apostata, uma geração com o espírito de Jezabel. Irmãos, que privilégio, irmãs, que privilégio nós temos tido de ter visto algo maravilhoso do Senhor acerca da visão celestial. Sobre a igreja, como o corpo de Cristo. Que maravilha é para nós poder partir o pão e andelar ardentemente a volta do nosso Senhor. Isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio ainda haver reuniões entre nós. Ainda temos momentos onde você tem certeza que é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Ainda há um povo que ama ouvir a palavra de Deus, porque a grande maioria, elas não estão buscando a palavra de Deus. Elas estão buscando o conforto. Elas estão buscando um certo conforto para uma vida que está ajustada e conformada à realidade e os padrões do mundo. Que o Senhor nos ajude e abra os nossos olhos. Deixe-me caminhar aqui um pouco mais. Outro ponto que eu quero que vocês observem na leitura desses textos. Busquemos aqui duas frases para avançarmos sobre o versículo 44. No versículo 41, e assim que receberam bem sua palavra. Versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora veja o versículo 44. E todos que criam estavam juntos. Então eles não apenas tinham temor, prodígios, sinais. Havia também um anelo de estar juntos. Sabe o que é isso? Versículo 42, comunhão. Você sabe que aqui é a única vez que aparece a palavra comunhão no livro de Atos? O que é comunhão, irmãos? Essa palavra ela pode ser muito mal entendida, muito mal aplicada, porque a gente associa comunhão a ajuntamento. Nós podemos tomar essa palavra e conjugá-la como afinidade, preferências. Esta palavra não tem nada a ver com isso, irmãos. Nada a ver com isso. Existem algumas palavras na Bíblia que elas têm uma profundidade eterna, elas têm uma explicação eterna, elas têm uma origem eterna. Elas não podem ser interpretadas à luz dos dicionários seculares da nossa língua. Essas palavras não têm uma explicação baseada na etimologia do nosso idioma. Essas palavras não podem ser entendidas de maneira tão simples. Por exemplo, a palavra glória. Como que você vai buscar a palavra glória e ir lá no Ruais, no Aurélio, e tentar definir essa palavra? Você pode definir de maneira secular, mas nunca, porém nunca de maneira espiritual. A palavra graça é outra palavra, o sentido, a origem dela, a sua aplicação, biblicamente falando, tem conotações eternas. São como que dimensões e mais dimensões espirituais que você precisa entrar. E nós não temos condições de ir sozinho para entender toda a riqueza da glória, da graça de Deus. Paulo, quando usa a palavra glória na Epístola aos Efésios, ele usa uma maneira, um estilo literário que recebe críticas. Isto é, ele vai acumulando superlativo a superlativo para poder falar de uma palavra. Isso, de maneira literária, é um exagero. Isso é chamado de tautologia. Então, alguns que criticam Paulo nos seus escritos, especialmente na carta aos Efésios, falam que Paulo usa muito da tautologia. Isso é uma crítica grotesca a uma pessoa que está escrevendo debaixo de uma
tremenda inspiração divina. Isto é, quando Paulo conseguiu enxergar um pouco mais da glória ou da graça de Deus, ele exagerou nas expressões. A suprema riqueza da sua graça, versículo 7 do capítulo 2. Suprema já é uma palavra forte. Riqueza, outra forte, para falar de graça. Então, são palavras que têm uma aplicação profunda. Assim também a palavra comunhão. Essa palavra não pode ser explicada através de um dicionário secular. A palavra comunhão, ela tem origem na eternidade. O que quer dizer que uma mente secular não tem a capacidade de tocar nessa palavra, na sua essência. Comunhão. Por quê? Porque esta é a única palavra que existe para falar sobre o como de Deus. Estão entendendo? O como. Como que era Deus? Como que Deus existia eternamente, ou existiu eternamente? Como Deus sempre viveu eternamente? Como? Entende? Como? Como era a vida da Trindade quando não tinha nada, quando não existia nada, não existia criação, não existia um átomo sequer. Então, como que Deus existia? Só tem uma palavra que explica: comunhão. Comunhão. Comunhão é a palavra que explica a triunidade eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta é a palavra. Você acha que o Espírito Santo ia pegar uma palavra tão suprema, tão grande como essa, para poder aplicá-la à igreja? Vou mais longe. E talvez aqui esteja um grande X da questão. Nosso Senhor está concluindo o seu ministério terreno. Está às portas de concluir. Ele está lá no cenáculo. Lembra? João capítulo 13 até o capítulo 17 compreende o cenário do cenáculo. E ali ele faz a mais importante oração já feita. Capítulo 17 de João contém a maior oração já feita a Deus. A oração do Filho de Deus. E eu pergunto para vocês, qual é o tema, qual é o assunto daquela oração? Simples. Se você orar, se você olhar para aquela oração, o Espírito Santo vai colocar ali algumas chaves para nós. Uma frase: para quê? Se você observar com muito cuidado, você vai ver ali 7 para quê. Esse 7 para quê vai mostrar para nós o cerne daquela oração. Você vai ver. Deixe-me mostrar para vocês aqui, por favor. João capítulo 17. A gente só vai ler, não vamos comentar. João capítulo 17, versículo 1. Essas coisas falou Jesus, e levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que, primeiro, também teu Filho glorifique a ti. Então ele primeiro ora para que o Pai pudesse glorificá-lo, assim também como ele pudesse glorificar o Pai. Essa palavra aqui, glorificar, a tradução dela significa revestir de brilho, realçar com brilho. Vamos agora ao versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles no mundo estão. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o que me tens dado, para que sejam um, assim como nós. Se nós parássemos aqui, nós passaríamos mas muito tempo, só para entender o que ele está falando aqui. Para que sejam um, assim como nós. Então, na verdade, como que era a eternidade de Deus? Como o Pai, o Filho e o Espírito viviam? Eles viviam como um. Não era uma solidão, era uma triunidade, a unidade de 3 pessoas. Vamos para o versículo 13. Mas agora vou para ti, e falo isso no mundo, para que tenham
completo em si mesmo. Está vendo? Para que tem o meu gozo completo em si mesmo? Aí você pergunta, irmão, mas o que tem a ver esse gozo completo? Então eu vou te dar um texto, se você quiser anotar. Está em 1 João, o capítulo 1 e os versículos 3 e 4. Você vai ver que o gozo completo aqui é a comunhão. Irmãos, eu creio que vocês vão ficar ofendidos se eu ler esse texto para vocês, não, né? Mas vou ler rapidamente para vocês. Eu creio que vai ser de grande ajuda. 1 João, capítulo 1, versículos 3 e 4. O que temos visto e ouvido, isso vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Para que o que temos visto, ouvido, para que também vós tenhais, e anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que tenhais o vosso gozo completo. Pega esses textos aqui que você vai interpretar. Então, para que tem o gozo completo? Quando é que nós podemos ter esse gozo completo? Quando nós vivemos a realidade daquilo que é comunhão. Deixa eu me mostrar mais alguns. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Isto é, a comunhão da igreja é a grande pregação do Evangelho. Assim como a divisão é o maior escândalo do Evangelho. Estão vendo? Versículo 22. Eu lhes tenho dado a glória que me destes, para que sejam um, assim como nós o somos. Versículo 23. Eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e que os amastes, como também amastes a mim. E por último, versículo 24. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo, para que vejam minha glória que me destes, porque me amastes, desde antes da fundação do mundo. Isto é, o amor eterno. Ele quer que nós participemos da sua glória, para ver como que era a comunhão eterna, porque a comunhão eterna do Pai, do Filho e do Espírito é explicada por 3 palavras: vida, relacionamento e amor. E essas 3 palavras precisam ser reais na igreja. Se a igreja não tiver a realidade dessas 3 palavras, ela pode se auto-intitular igreja, ela pode ter todos os fundamentos daquilo que sabemos que é da igreja, ela pode falar no nome de Jesus, ela pode ter cânticos a Deus, porém não tem a vida e nem a realidade daquilo que é o testemunho adequado da igreja. Estão entendendo, irmãos? Vida, relacionamento e amor. Como que era a vida na Trindade? A vida na Trindade, na eternidade, é muito bem explicado. Cada um dos membros dessa triunidade divina não vivia para si, vivia para o outro. Se você pegar o exemplo de todo o Novo Testamento da vida da igreja, esse é o ensino do nosso Senhor. Era assim que os irmãos viviam. Eles viviam uns para os outros. Se você for na história primitiva, você vai ver justamente isso, como a hospitalidade, como o amor, como a mutualidade, como o cuidado entre os cristãos primitivos era uma verdade real, visível, era um testemunho. Eles viviam um para o outro, assim como as 3 pessoas da Trindade, um vivia para o outro. Sempre o Filho dizia que ele estava aqui para fazer a obra do Pai. A sua obediência era em amor ao Pai, não era uma obrigação, porque não tinha ninguém para cumprir as demandas do Pai. Não havia ninguém lá no céu que pudesse satisfazer a justiça do Pai. Ele se deu por amor, ele se entregou em obediência ao Pai. Até na hora de morrer, ele chegou a dizer assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porém ele orou: passe de mim esse cálice sem que eu beba. Algumas pessoas entendem que Jesus aqui, por algum momento, ele estava como que pedindo ao Pai que
salvasse a humanidade sem que ele tivesse que morrer. Espera aí, não é bem assim. Não é bem assim. Até naquele momento, ele anulou completamente a sua vontade. Ele disse: Pai, se possível, é possível. E nós sabemos que era possível. Porém, a justiça do Pai nunca seria satisfeita. Ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice em que eu beba, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe o que ele diz ali, irmãos? Ele sabia que era possível, por um lado, o Pai impedir que seu filho morresse. Porém, o Pai nunca teria sua justiça satisfeita. E se o Pai não tivesse sua justiça satisfeita, nós jamais poderíamos ser redimidos eternamente dos nossos pecados. Mas o que ele diz? Não seja feita a minha vontade. Então não era a vontade dele morrer? Era. Mas nem por um só momento ele deixou que a sua vontade tivesse algum lugar à frente da vontade do Pai. Ele pegou a sua vontade e reduziu a nada para que a vontade do Pai prevalecesse 100% sobre a sua vida. Porque ali era uma obra de obediência. Paulo vai descrever isso lá em Filipenses capítulo 2. Ele, sendo Deus, não usurpou o fato de ser Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, morrendo a morte de homem, morte de cruz, pelo que também Deus exaltou, sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo nome. Está vendo, irmãos? Como que ele alcançou essa aprovação diante de Deus? Porque ele foi o filho obediente. Então você entende como que é a Trindade? A Trindade, cada membro da Trindade não vive para si. Quando a Bíblia fala de unidade, usa esses exemplos. A unidade das 3 pessoas da Trindade, a unidade das 2 naturezas do Redentor. Lembre-se, Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Quando ele encarnou, ele adquiriu um elemento que ele não tinha na sua vida, que era a humanidade. Então ele encarnou. Quando ele entrou no processo da encarnação, ele adquiriu uma natureza humana. Essas naturezas, elas não se misturavam, elas eram distintas, porém elas operavam juntas na vida dele. 100% Deus, 100% homem. Isso é unidade. Então você vê a unidade das 3 pessoas, a unidade das 2 naturezas do Redentor, a unidade entre Cristo e a igreja. Você vê? Então nós temos que entender que aquela igreja primitiva, eles tinham um amor profundo, eles se entregavam para o outro, eles tinham um relacionamento verdadeiro, um relacionamento que envolvia cuidado, cumplicidade, mutualidade, serviço, cooperação, comunhão. Estas são as verdades que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Se ele não alcança isso em nós, Cristo não pode ser visto. Toda a nossa mensagem é teórica. Ele diz para que o mundo veja que tu me enviastes e que me amastes. Compreende? O mundo só vai ver o amor de Deus na comunhão do corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos permita, na leitura desses textos aqui de Atos, poder ver um pouco mais da obra do seu Filho na nossa vida e as necessidades que nós temos de que o Senhor aprofunde o seu trabalhar em nós, para que Ele tenha o povo adequado, o testemunho adequado, a casa adequada. Que o Senhor tenha caminho em nós mais uma vez e nos abençoe com a sua palavra. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por esse doce momento de comunhão, por esse doce momento com a tua palavra, por esse momento de adoração. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado por nos dar o teu Filho, a quem tu mais amavas. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós, por ter enviado a tua palavra nessa noite. Salva-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Ganha-nos, Senhor. Tenha caminho aqui entre nós.
Aprofunde o teu falar, aprofunde o teu trabalhar, para que a noiva esteja preparada, Senhor, para aquele grande e glorioso dia. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus, amém.